Vocês ouviram isso em outras mensagens? Já receberam de outras igrejas? Eu recebi e eu falei, mas estão copiando a gente. Porque esse ano, lembra que nós falamos desde o primeiro não, mas no segundo dia, eu expliquei bem a vocês. É um tempo profético. Porque o mundo espiritual vai se mover de uma forma absurda. Lembra que eu falei para vocês que quando chegar os dias do anticristo, a imagem da besta vai falar, vai abrir a boca de uma imagem e falar. Acontecerão sobrenaturais. Lembra que nós estudamos? Lembra que eu falei também que o anticristo ele terá poder para abrir e fechar o céu? Lembram? Pois é, estamos chegando nesse tempo. Por isso, eu expliquei também a vocês, nesses dias, que existe a quarta dimensão do bem e o que mais? Do mal. Mas domingo eu vou bater mais um pouquinho aí. Mas eu ensinei a vocês que também os servos do diabo conseguem fazer milagres. Lembram disso? Sim ou não? Pronto. Então esse ano, não espere a mesma coisa. É um ano diferente. Tenho certeza que algo vai acontecer e principalmente tem que acontecer, fala assim, na minha vida. É na minha vida mesmo. Eu vou começar aqui, eu quero falar de um assunto, só que enquanto havia o louvor aqui, a Lígia estava ministrando, eu recebi aqui 2 versículos. E eu quero falar dele. Primeiro versículo que eu quero começar essa palavra bendita e abençoada está no Salmo 139, versículo de número 16. Você que tem Bíblia, abra aí, por favor. Pai, peço permissão para entrar em Tua presença. E mais ainda, peço que o Teu Espírito esteja comigo nesse momento. Venha sobre mim o Espírito de sabedoria, de revelação, de temor, de profundidade. Que a Tua palavra seja clara como o dia. Que o Senhor fale conosco mais uma vez. O Senhor já está falando conosco há 8 dias seguidos. Usa-me para o Teu louvor. Que o nosso coração esteja completamente destituído de toda a segunda intenção. E que a intenção única desse culto seja adorar ao Teu santo nome, glorificar o Teu nome, plantar o Teu reino e abrir e preparar o coração do Teu povo para o que há de vir, para o que há de acontecer, para aquilo que o Senhor está nos entregando. Então, vem, Senhor. Fala conosco nessa noite, ensina-nos mais um pouco, e que esse tempo profético, esse tempo de semear, esse tempo de plantar, esse tempo de primícias, seja recebido no céu, e que haja crescimento, que haja abundância de graça, e que o Teu povo seja literalmente abençoado. Assim ordeno sobre este lugar as Tuas bênçãos. Vem através da palavra, vem através das minhas cordas vocais, vem através dos meus gestos, vem através do entendimento deles, mas que o Teu Espírito não deixe de falar. Prepara-nos para mais um ano, para mais um dia, para mais um mês. Estamos aqui. Fala conosco nessa noite.
Desde já eu paraliso toda e qualquer ação maligna, demoníaca, perversa, todo espírito de acusação, todo espírito de paralisação, todo espírito de descontração, tudo que vem para tirar o poder dessa palavra ou distrair o povo nessa palavra, caia por terra agora pelo poder de Deus, no nome de Jesus. Que os exércitos celestiais entrem neste lugar, tome conta nesse lugar, limpe completamente para que ouvido, mente e coração estejam ávidos e desejosos de ouvir a tua voz. Assim oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Povo bendito e abençoado, estou diante de um texto mais do que profético, o Salmo 139, 16. Aqui tem algo que fala muito comigo. Esse salmo foi um dos primeiros salmos que eu decorei na minha vida, de tanto que eu me apaixonei por ele. E eu tenho vários salmos decorados dentro de mim, e esse foi um deles. E quando ele sai do verso 15, vai para o verso 16, ele mexeu muito comigo de muitas formas. Aqui ele diz: os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, quando ainda nenhum deles havia. Fala assim: meus dias estão escritos no livro de Deus. Diga: antes de nascer, Deus escreveu a meu respeito. Quando eu passeio pelas Escrituras, no livro de Êxodo, do capítulo 23, verso 26, onde Deus está falando das bênçãos do povo no verso 25, ele derrama a sua bênção no verso 25, e abençoando o povo, o verso 26, ele completa dizendo o seguinte: não haverá mulher que aborte no meio de vocês, nem estéril na tua terra. Agora guarda essa última frase do versículo: e o número dos teus dias eu cumprirei. Vamos ligar isso? Vamos lá. Nós temos, todos nós, um tempo de vida escrito nos céus. Amém? Se fomos abençoados, como o livro de Êxodo está narrando para o povo dele, e dentro dessas bênçãos ele diz: o número dos teus dias eu cumprirei, é porque muita gente, apesar de ter a sua vida escrita nos céus, não cumprirá os seus dias. O que eu venho trazer para você nessa noite, segundo a misericórdia de Deus, é que o tempo não está em nossas mãos. A profecia sim, a palavra sim, a promessa sim, mas o tempo não. As escolhas não estão em Deus, estão em nós. Desde que Deus deu o livre-arbítrio para os filhos de Adão, os filhos de Adão determinam o seu destino. E digo mais: muitos que já dormiram no pó da terra não deveriam ter dormido, porque eles não conseguiram entender nem a ocasião e nem o tempo, não discerniram nem a ocasião e nem o tempo, e fizeram escolhas erradas. Recentemente nós ouvimos de um casamento de uma jovem, que não era um casamento, era um namoro, alguém lá do nosso prédio, e que ela saiu da igreja, a vida inteira esteve dentro da casa do Senhor. Nesses períodos de festa, ela se desviou e encontrou-se com uma pessoa avessa ao evangelho. Se enamorou dessa pessoa e depois
romperam. Ele, não aceitando o rompimento, num dia desses de festa, foi, esfaqueou e a matou. Seus pais a vida inteira dentro da casa de Deus. E ela foi embora, jovem ainda, 20 e poucos aninhos. Menina bonita, louvava na casa do Senhor. E foi dar uma volta, queria conhecer o mundo. E foi embora, para nunca mais voltar. O amanhã não está em nossas mãos. Ele não nos pertence. A palavra de Deus vem nos ensinar que o que você tem, fala comigo, é o hoje. O que você vive é o agora. Porque o amanhã você pode até fazer planos, mas a resposta certa vem do... Então não sei se dará tempo. Eu gosto de uma história que aconteceu recentemente no tempo da pandemia. Aqui prova que ninguém vence o tempo. Houve um banqueiro, um homem rico, dono de um império econômico, morreu nos dias de pandemia e não pôde ser visitado. Apenas a família foi autorizada a ir no velório. Num tempo que havia somente proibições, a filha faz uma declaração, que essa declaração no funeral ficou marcado no meu coração. Ela disse assim: o que mais me choca é que meu pai, sendo um homem tão rico, possuidor de um grande império, morreu com falta daquilo que é de graça. Fala assim comigo: o ar em seus pulmões. O dinheiro não nos dá mais dias de vida. A riqueza não nos traz mais tempo de vida. A riqueza não pode impedir a morte, como a riqueza também não nos dá a vida eterna. A Bíblia diz que o tempo e a hora chega para todos. Foi um dos maiores homens de Deus que já habitaram nesse planeta, chamado Billy Graham, que disse o seguinte: nos dias de Jesus, o mais rápido que um homem poderia ir era o mais rápido que um cavalo poderia cavalgar. Nos nossos dias, nós tivemos as invenções do cavalo, veio ali depois talvez o automóvel, a bicicleta, o avião. Agora nós temos carros possantes, daqui a pouco temos carros voadores, temos foguetes, temos satélites, entramos e saímos da órbita terrestre. Nós temos coisas incríveis e impressionantes, descobertas incríveis, invenções incríveis, tudo para ganhar tempo. E pasme, a nossa vida tem menos tempo do que nos dias dos meus pais, que eram ainda de cavalo e charrete. Você tem menos tempo hoje do que os nossos antepassados que viviam de cavalo e charrete. E todos nós corremos porque nós queremos ganhar tempo. E a Bíblia diz o seguinte, no Salmo 89, 47, uma lembrança, um lembrete, um bilhete. Ele diz assim: lembre-se de quão breves são os meus dias, os meus e os seus dias. Hoje, gente, o telefone, ele consegue fazer tudo. O telefone fala, o telefone vê, o telefone tira foto, o telefone grava, o telefone acessa as notícias, o telefone acessa a conta bancária, o telefone encurta a distância de você para a loja, o telefone encurta a distância de você para a televisão, encurta a distância de você para o jornal, o telefone encurta a distância de você para o banco, e ainda assim não temos tempo. Você está com o tempo nas mãos e ainda assim não administra bem o tempo, não sabe administrar o tempo.
a vida e a facilidade aumentou o IDH da população. Antigamente, no ano de 1900, o que é IDH? IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano, onde no ano de 1900 nós vivíamos 33,4 anos, era a média de vida do povo. No ano de 1950 nós saltamos para 46,8 anos na média da população. No ano 2000 nós saltamos, nosso IDH melhorou, subiu, foi para 69,9 anos. A média de vida no ano 2000 já era quase 70 anos. Hoje, a média de vida nossa é 79,5 anos. Significa que hoje melhorou tanto a qualidade de vida, houveram tantas descobertas e invenções, tantas facilidades, tudo para facilitar a nossa vida, e nós conseguimos viver quase 80 anos, mas toda melhora tem somente uma função. A base dela é ganhar, tempo. Diga, facilitar minha vida. Ganhar tempo. E esse ganhar tempo, ou economizar tempo, ou fazer mais em menor tempo, ou ganhar mais em menor tempo para aproveitar mais o que se ganhou, é por isso que tudo isso veio à tona. Então, eu quero trazer a mensagem dessa noite. O tempo é a nossa melhor moeda, a nossa moeda mais valiosa. Presta atenção no que eu vou te falar. A nossa disputa com o tempo é diária. Nós disputamos com ele todo dia, tentamos vencê-lo. Quando a gente não consegue, a gente tenta administrar ele. Quando a gente não consegue administrar, a gente tenta parar ele. Quando a gente não consegue, a gente tenta atrasar, mas de uma forma ou de outra, fala assim comigo: eu fico lutando contra o tempo. Quando você vai no espelho, você se olha no espelho e você melhora alguma coisa, porque o tempo desgastou. Então você arruma aquele cabelo. Se não arruma o cabelo, se arruma aquela barriga. Se não arruma aquela barriga, se arruma aquele olho. Se não arruma aquele olho, você arruma aquele nariz. Se não arruma aquele nariz, você arruma aquela perna. Se não arruma aquela perna, você arruma a sua boca. Arruma os dentes, arruma alguma coisa, mas você está sempre arrumando, porque o tempo, fala assim comigo, não para. E ele nos vence. Então nós temos que fazer alguma coisa para tentar parar esse tempo. Então nós cortamos aqui, cortamos ali, e depois nós vivemos as melhores tecnologias, as maiores invenções, e o tempo continua, ele não para, e nós estamos vendo que cada vez eu e você temos menos. Olha a sua vida, se você tem tempo. Olha a sua vida como não dá mais tempo. Imagina se você vivesse no tempo do correio e do telégrafo. Hoje você, pelo WhatsApp, você manda mensagem, você vê a outra pessoa em tempo real, do outro lado do mundo. Olha como facilitou. No telégrafo, levava 20 dias para chegar a sua mensagem. E quando ia a cavalo, 60 dias. É uma viagem da China para cá. Produtos da China que levam 60 dias, era o tempo que levava a sua mensagem e a sua carta. Olha como nós avançamos, mas apesar de avançar, nós não sabemos lidar, fala assim, com o tempo. E enquanto não entendermos que nós não viveremos para sempre, enquanto não aprendermos a priorizar o tempo, você não pode ser uma pessoa de sucesso. Presta atenção no que eu vou lhe falar. Lucas capítulo 12, dos versos 16 em diante, falam de um homem rico, um homem muito rico, provavelmente um dos maiores latifundiários daquele tempo, e a Bíblia trata ele como rico e insensato. Um homem que naqueles dias
ele colheu muito, ele superfaturou, foi o melhor ano financeiro da sua vida, mas a intenção do coração dele, ele viveu trabalhando como nunca. Ele viveu só para trabalhar, focado só em ganhar, focado só em ter, focado só em possuir, focado só em enriquecer. E é a mentalidade da maioria das pessoas que não conhecem Jesus. A vida deles é movida pelo materialismo. E esse homem era um homem materialista. Diz a palavra de Deus que ele viveu só para si. Ele viveu só para comer bem, ele viveu só para beber, para festejar, para churrasco, para o prazer, ele não tinha outra coisa. E a Bíblia diz que no verso 19, ele já tinha aposentadoria para muitos anos, para o resto da vida, e ele acaba falando para si mesmo: minha alma, tens em depósito muitos bens, e agora para muitos anos. Descansa, aposenta. Lembra que eu falei de aposentadoria? Come, bebe, regala-te. E olha o que diz o verso 20: uma voz do céu lançou uma palavra profética para a terra e disse: esta noite você não tem futuro, você não tem mais futuro a ser vivido. Você não tem mais amanhã a ser planejado. Esta noite, louco, seu chip será desativado. Esta noite cortarei a sua internet com o céu. Essa noite pedirei a tua alma. Então ele viveu a vida inteira só para trabalhar. Olha só o que a Bíblia ainda nos ensina. Deus chama ele de louco por viver só pelo amor ao dinheiro. Louco porque você viveu só para negócios. Louco porque você viveu só para os prazeres. Louco porque você só viveu pensando no prazer do amanhã que ainda nem chegou. Louco! Essa noite eu vou pedir a sua alma. Então cumpre-se agora Eclesiastes 12:7. E o pó volta à terra como? E o espírito volta a Deus? Vira para a pessoa que está do seu lado e diga assim: onde você está gastando o seu tempo? O Salmo 144:4 diz o seguinte: fale assim comigo: eu sou como um sopro, e os meus dias como a sombra que passa. Acredite, gente, nós somos isso aqui. Nós somos semelhantes a nada. Vaidade aqui é nada, é um sopro. No original é um sopro. O Salmo 39:5 diz o seguinte: deste aos meus dias o comprimento de um palmo. A duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Qual é a lição dessa campanha? Aprenda a administrar o tempo. Preste atenção quanto tempo você passa nas redes sociais. Preste atenção quanto tempo você passa nos TikToks da vida. Preste atenção quanto tempo você passa nos Zap da vida. Preste atenção quanto tempo você passa nos stories e vendo reels e vendo tudo que rouba seu tempo. Tudo é ver sobre a vida do outro. Preste atenção. Toda a rede social gira em torno de curiosidade sobre o que o outro fez, o que o outro postou, o que o outro está vivendo, onde o outro foi, onde o outro viajou. Olha ele, olha ela, sigo esse, sigo aquele, quero ver novidade de quem eu sigo.
Olha o que está acontecendo, e a Bíblia diz: a sua vida é nada e você perde tempo com nada. A Bíblia diz no Salmo 89, 47: lembra-te de quão breves são os meus dias. E eu venho para o Salmo 39, 4, onde a palavra do Senhor, pelo seu Espírito, me diz o seguinte: mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, de uma forma que eu saiba quão frágil sou. Nós estamos planejando um ano, amém? Mas lembre-se, tem um livro escrito com todos os nossos dias. E Deus disse: aquele que está comigo debaixo de bênção vai cumprir os seus dias. Mas eu vou falar umas coisas para vocês. Eu fui fazer um velório, um jovem de 38 anos chamado Fernando, estava no caixão. Ele já foi minha ovelha. No começo ele foi minha ovelha. E ele no caixão, e todas as pessoas em volta, e a pastora dele falando sobre ele, começou a elogiar o Fernando e disse duas palavras muito fortes: uma, que ele faria falta, e segundo, que Deus levou. Fazer o quê? Deus quis levar. Deus sabe o que faz, é o que todo mundo fala. Naquele velório eu disse: não foi Deus que levou o Fernando. O Salmo 90, 10. Mas que base o senhor tem para falar que o Salmo 90, 10? A duração da nossa vida, fala assim comigo, é de 70 anos. Sabe o que Deus escreveu no livro dele? No mínimo, você vai viver, sabe quanto tempo? 70 anos. E alguns vão passar, porque eles se cuidam, são saudáveis, eles guardam o corpo que Deus deu. Eles vão ultrapassar os 70, vai para 80, vai para 90, vai para 100. Eles têm alimentação saudável e balanceada. Eles não esbanjam e não estragam o corpo. Eles vão passar. Mas o mínimo prometido é quanto? 70 anos. Sabe quantos anos o Fernando tinha? 38. Eu disse: não foi Deus quem tirou a vida dele. Deus nunca quis isso para ele. E aí ela falou: e quem tirou então? Eu falei: as escolhas dele. Me diga como foi que ele morreu. Então disseram: numa noite tempestuosa, onde o mundo estava caindo, um dilúvio aqui em Limeira, ele estava em Campinas de moto, e ele decidiu vir embora na chuva mesmo. E em dado momento ele encostou numa Scania, e a água que saía das rodas jogou na moto, e ele foi para debaixo da Scania. E a Scania despedaçou ele. Você disse: mas Deus não podia cuidar? Deus podia também cuidar de Adão e Eva no jardim e falar: não comam, e entrar e interferir. Então Deus não seria Deus. Deus seria um ditador. E o reino do céu não tem ditadura. O reino do céu é amor. Amor é: eu permito você fazer o que quiser. Se você ficar comigo é porque você me ama. Se você não ficar é porque você não é meu. Então eu disse: Deus, não culpem a Deus pela morte desse rapaz, porque não foi Deus, ele não contraria a sua palavra. Fui num outro velório chamado Cristiane, foi minha ovelha também no tempo de pandemia, estava em outra igreja. Fui no velório da família. Há muito tempo atrás a Cristiane participou comigo na igreja. Começou, na verdade, em conhecer Jesus na nossa igreja. Menina nova também. E o pastor dela começou a falar e quase chorou. A menina abria a igreja, fechava a igreja, fazia isso. Ela deixou um buraco, um vazio, uma falta. E disse algumas palavras do tipo: eu não sei porque Deus quis levar, mas já que Deus levou, temos que aceitar. Também falei:
Não foi Deus que levou a Cristiane. Como não foi Deus? Não foi Deus, ela teve a vida cortada. Presta atenção, gente. E aí você sabe que eu não gosto de entrar nessas polêmicas, porque todos os pastores, para confortar a família, é melhor jogar a culpa em Deus. E eu já tiro, não foi Deus. A Cristiane não cumpriu os dias dela. Na época de pandemia, ela ficou com a imunidade baixa, ela tinha um monte de doenças, tomava 8 comprimidos ou 10 comprimidos por dia para várias doenças que ela tinha dentro dela. Diabetes e um monte de coisa. E ela foi cuidar dos pais infectados. E ela foi infectada. Então os pais sobreviveram e ela não. Fale assim comigo. Se eu não tiver sabedoria durante o tempo da minha vida, diga: eu encurtarei os meus dias. Quando você tem sabedoria, você trabalha junto com o tempo. Porque Deus disse, quando Provérbios 4, 7 diz-nos que você e eu precisamos aprender que a sabedoria direciona todas as coisas e aumenta os anos de, fala, vida. Olha o que diz a Bíblia. A sabedoria é coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria com tudo o que possuir. Adquire o entendimento e o conhecimento. Exalta a sabedoria e ela te exaltará. Abraçando a sabedoria, ela te honrará. É o que a Bíblia está dizendo. O verso 5 diz o seguinte: adquire a sabedoria e a inteligência, e não te esqueças, e não te apartes da palavra da minha boca. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ame-a, e ela conservará a tua vida. Se eu ouvir a palavra de Deus, fala assim comigo: eu vou cumprir os meus dias. Fala, e além de cumprir os meus dias, eu vou gozar da riqueza que eu recebi dele. Olha só, o Salmo 39, 13 diz o seguinte: poupa-me até que eu tome alento, antes que eu me vá e não seja mais. Poupa-me. Fala assim comigo, irmão: eu sou uma flecha na mão do arqueiro. Quando Deus quer alguma coisa, a ideia de guerreiro ou da antiguidade era um arqueiro. Então diz que a palavra de Deus nos trata como uma flecha. A flecha, quem já viu arco e flecha aqui? Já viram? Então vamos lá. Ó aqui, ó a flecha. Eu peguei o arco, empunhei o arco. Amém? Agora eu e você não somos o arco, nós somos a flecha. Ó como que se faz com a flecha. Para onde que a flecha está vindo? Para frente ou para trás? Por que ela está vindo para trás? Para poder ir para onde? Muitas pessoas desistem da vida porque ela não está boa, ela está indo para trás. Nós somos uma flecha. Você precisa vir para trás para ser arremessado para o seu futuro, para o seu alvo. E o tempo faz isso conosco. O tempo nos ensina. É o tempo que nos envergonha, que nos humilha, que nos prepara, que nos amacia, e ele traz a gente para trás. Quando eu estiver pronto, lembra que eu falei para vocês que Deus não tem essa história de coisas grandes para nós, não. Deus está nos preparando para algo que já está grande, já é dele, é grande nele. Todos nós falamos assim: ó, Deus te chamou para coisas grandes, Ele está preparando coisa muito grande para você. Errado essa colocação. Tudo que Deus faz é grande.
é maravilhoso, é absoluto, é eterno, é fantástico, é fabuloso. Eu é que não consigo alcançar o que Ele tem. Então leva-se muito tempo para me preparar. E uma das coisas que mais eu bato lá em casa é onde você gasta o tempo. Ficam ligados dia e noite no celular. Dia e noite ficam ali. Eles têm a unção do bobo. Ai, credo. A unção do tonto. Oh, não deve ser verdade. Ai, deixa eu ver. O dia inteiro perdendo. E vai chegar um tempo que a nossa vida vai embora, gente. E muitos de nós vamos clamar a Deus: Deus, me dá mais tempo de vida. Ele vai falar assim: eu te dei o tempo de vida e você não soube aproveitar. Se você estivesse buscando a minha sabedoria, você teria vida agora. Entendem isso, sim ou não? Gente, muito mais profundo do que isso é a palavra de Deus trazendo para nós a reflexão do que é a vida. Segundo Tiago, capítulo 4, verso 14, segundo o Dr. Tiago, diz que a vida, fala assim comigo, é um vapor que aparece e logo some. Meu Deus do céu, é alguma coisa, nossos dias já estão contados no livro de Deus, amém, gente? Mas muitos de nós podem não viver os nossos dias na sua totalidade. E é isso que eu vim hoje chamar a sua atenção, porque a palavra do Senhor vem nos ensinar que nós não sabemos o que vem depois do culto aqui. Nós não sabemos o que vai acontecer conosco, nós não sabemos como será a despedida de cada um. Uma mulher de Deus, Dona Maria, participou da ceia conosco, e naquele fatídico dia, voltou para casa, o filho estava sendo cobrado por um pessoal de uma facção. As pessoas armadas atiraram no filho, ela entrou na frente e ela morreu. Ela morreu. Era para ela morrer? Não, ela escolheu defender o filho. Ela deu a vida para o filho 2 vezes. Ela gerou o filho e depois não deixou o filho morrer. Quando o filho veio falar comigo por que isso aconteceu, eu disse: porque você era a única pessoa que não podia morrer, você ia para o inferno se você morresse. A sua mãe na sua casa era a única pessoa que podia morrer, porque ela já está com Jesus. Eu tenho que aprender que eu não sei quando vai ser o meu último dia, nem você. Nós estamos querendo que o nosso mês aqui da campanha, que equipara a setembro, seja um mês de sabedoria, onde eu esteja maduro o suficiente para organizar meu tempo, para eu saber adorar a Deus, para eu saber glorificar a Deus, porque muita gente eu vejo morreu de acidente, outro caiu do andaime e morreu, o outro caiu do telhado e morreu. Sempre subiu no telhado, ele sempre construiu o telhado, e ele dominava a arte de construção. E quando eu fico sabendo dele, ele morreu, porque ele caiu, tinha uma madeira lá, sei lá o que, podre ou errada, mal colocada, ele não percebeu e caiu e morreu. Quantos que você ouve hoje, você e eu não sabemos quando será o nosso último dia. Tem gente morrendo na guerra, tem gente morrendo de afogamento, tem gente que foi com a família para a praia e voltou faltando um. Nós estamos vendo os noticiários. Eu não sei como será o nosso último dia, mas eu sei de uma coisa, que todos nós chegaremos um dia
que a nossa validação está encerrada. O nosso tempo de vida, o nosso tempo de validade, o nosso prazo de validade estará vencido. E o que você fez? Me diz. Pode aumentar esse som para eu ficar envolvido nele também. Estou nervoso agora. E vou falar mais para você. O que eu vou falar agora vai mexer profundamente com você. Como você está vivendo os seus dias? Porque a Bíblia, no último capítulo de Apocalipse, diz assim, último não, no capítulo 20, versículo de número 15. Não. É o 20? Cadê aqui o livro da vida? É o qual, gente? Eu acertei. É porque eu fiquei nervoso. Quando a gente fica nervoso, a gente não acerta. Não fique nervoso. Tá vendo aí? Olha só. O 20:15 diz o seguinte: haverá um dia que nós vamos embora daqui. E a parte mais importante da nossa vida nós vivemos como? No juízo final, quando o livro da vida for aberto, o seu nome estará lá. O seu nome estará escrito nele. As Escrituras dizem que se o seu nome não estiver no livro da vida, você não entrará no reino dos céus. Se hoje você está aqui e não tem certeza de que seu nome está escrito no livro da vida, se fosse você, eu não sairia dessa casa, dessa igreja, sem que primeiro eu tenha certeza que o meu nome está lá. Porque eu escrevi algo aqui para mim e serve para você. Um dia nós estaremos diante do grande julgamento de Deus e prestaremos contas. Agora presta atenção, porque todo mundo pensa que quando a Bíblia fala assim, abram-se os livros e abriu-se outro que é o da vida, todo mundo pensa que são as obras somente que nós fizemos aqui ou deixamos de fazer. Também, mas não são essas a principal. Um dia nós prestaremos contas do tempo que recebemos de vida e o que cada um fez com relação a Jesus Cristo. Presta atenção. Um dia nós daremos conta do tempo que recebemos de vida, dádiva dele, graça dele, e nós teremos que responder o que é que fizemos com esse tempo com relação ao Filho dele, porque o Filho dele é que é o autor da vida, é ele que é o Pai da eternidade. O tempo está no Filho dele, e como nós vivemos aqui longe do Filho dele, nós vamos ter que responder isso. Nós vamos ter que responder por que deixamos o ministério por causa dos outros. Nós vamos ter que responder por que eu tratei o problema com meu irmão mais importante do que o chamado de Deus. Eu vou ter que responder porque eu preferi me casar com pessoas de carne e sangue do que fazer a obra. Eu vou ter que responder porque eu abandonei a casa de Deus por um namoro. Eu vou ter que responder porque eu não mantive o chamado de Deus na minha vida, porque Ele me deu o tempo de vida, Ele me deu a eternidade, me concedeu o ar. E eu vou ter que responder, meu amado, ninguém vence o tempo. Desde o momento em que nascemos, nós estamos caminhando para a morte.
E a pergunta que eu lhe faço é: para o que você usa o seu tempo? Eu abri mão do mundo do futebol profissional porque eu encontrei o autor da vida. E eu falei: Deus, a minha vida era o futebol. O Senhor sabe disso. Mas quando eu te encontrei, eu me apaixonei. O Senhor morreu por mim. A mensagem da cruz explodiu no meu peito e eu não podia ficar sem Ele. Eu amei tanto que eu abri mão de dinheiro, eu abri mão de condições, eu abri mão. Olha, meu casamento só não acabou porque Deus segurou. Porque ele não era para se manter. Minha esposa não casou com um pastor, ela casou com um jogador de futebol. E para ela mudar o padrão de vida, descer tanto, meu Deus, vocês não sabem o que eu passei. Vocês não sabem. E eu também não conto, porque se eu tenho que contar ou chorar, eu faço diante do Senhor só. Mas eu digo a você, eu abri mão, sabe por quê? Porque eu vou atravessar daqui a pouco o caminho de toda a terra, eu vou trilhar o caminho que Davi trilhou, e ele disse: eis que vou pelo caminho de toda a terra. E eu também vou atravessar esse portal, e depois do portal, eu vou me encontrar com aquele que me deu a vida, e eu vou ter que explicar onde é que eu gastei a minha vida, e eu quero entregar a minha vida a Ele, o meu tempo, e aquilo que eu abri mão por causa dEle, que Ele receba como oferta, porque é ali que está a minha verdadeira vida, é depois dessa. Então, irmão amado e querido, hoje seja um tempo de despertamento para você, um tempo onde você vai descobrir que o Deus que te chamou ainda conta com você, e Ele está te dando o tempo, e Ele quer te abençoar financeiramente, Ele quer abençoar sua casa, abençoar sua família, Ele quer que você seja cabeça nesse mundo e não cauda, Ele quer que você esteja por cima e seja aquele que dita as regras, Ele quer que você seja o modelo, o protótipo, Ele quer que você seja Cristo aqui na terra, e Deus quer tudo isso, mas também Ele quer que você saiba que o inimigo vai tentar roubar a sua moeda principal, chamada tempo. Seus filhos vão ter mais prazer em assistir os youtubers da vida do que os heróis da fé, os filmes bíblicos. Se você não cuidar disso agora, eles também começarão a perder o tempo, jogá-lo fora. Tenha vida, o seu tempo seja para te edificar. Um dia eu serei julgado por Deus. Um dia eu estarei diante daquele que se diz que é o ancião de dias, aquele por quem todas as coisas é possível. Um dia eu estarei em pé. Tudo que eu ganhei não veio comigo, tudo que eu vesti não veio comigo, tudo que eu ostentei não veio comigo, e ainda assim a Bíblia diz que eu serei julgado no tempo da minha existência. Eu não serei julgado na eternidade, eu serei julgado no tempo da existência aqui, porque aqui Ele me deu de presente. Aqui a sua misericórdia se renova sobre mim toda manhã. Então eu serei julgado, eu estarei diante daquele que era, que é e que nunca deixará de ser. Eu estarei diante daquele que é de eternidade a eternidade. Eu estarei diante daquele que é santo, santo, santo. Eu estarei diante daquele que é o início e o fim, e aquele que jamais terá fim. Eu estarei diante daquele que nunca nasceu e nunca morrerá. Eu estarei diante daquele que é o meu, como se diz aí,
Pantocrator, que significa aquele que é tudo em todos, eu estarei diante dele. Eu prestarei conta das minhas ações, dos meus pensamentos, das minhas palavras, dos meus comportamentos, das minhas atitudes, dos meus gestos, das minhas traições, das minhas falsidades, das minhas fofocas. Eu estarei sendo julgado por Ele. Um dia eu estarei diante do grande Criador, por quem tudo foi criado e tudo veio a existir. E eu terei que olhar nos seus olhos, e eu terei que encarar a sua voz, e Ele me fará perguntas, e provavelmente eu não saberei as respostas. Naquele dia não adiantará eu chorar, não adiantará eu dizer que eu não fui dizimista porque eu achei que não era necessário, eu achei que não precisava obedecer essa parte da Bíblia. Um dia eu vou ter que explicar por que eu fui tão mesquinho com a obra de Deus. Um dia eu vou ter que explicar por que eu preferi comprar bens para mim do que ser dizimista na casa dele, que o dízimo é dele. Eu vou ter que explicar por que eu falhei com ele. Eu vou ter que explicar. E o pior de tudo, eu vou dizer a vocês agora: eu serei julgado e todos os outros julgados, não pela minha justiça, mas pela justiça dele, porque eu estarei no reino dele, e eu terei um julgamento segundo a reta justiça dele. Não cabe mais a minha informação, nem a minha reclamação, nem a minha desculpa, nem a minha defesa, porque eu estarei no reino dele, e o reino dele não muda e não terá fim. Se eu não for de acordo com essa palavra, eu não poderei entrar lá. A mensagem que eu te trago hoje é que o Deus de Israel ainda te dá a graça de poder voltar atrás, como uma flecha. Ele está te puxando para que você seja lançado para a eternidade, morar com Ele em glória. Amém, gente? Vamos orar, mês de setembro vem aí. Vira para alguém que está do seu lado e diga assim: presta atenção no que você faz com o seu tempo. Fique de pé, por favor. O tempo é a sua moeda mais valiosa. Você quer ganhar, quer ter sucesso, quer vencer nesse ano? Então administre bem o seu tempo. Planeje seu tempo. Não abra mão do seu tempo. Não dê o seu tempo ao adversário. Não dê o seu tempo nem ao seu corpo, porque se você deixar o seu tempo livre para o seu corpo, ele vai pecar. Domine sobre esse tempo que você tem nas mãos, para que quando chegar naquele dia, você possa ouvir da boca dele: vinde bendito de meu Pai, possuir por herança o reino dos céus, que foi preparado desde a fundação do mundo. Entra. Que gostoso, entra. Você foi fiel. Irmão amado, não caia nas armadilhas. Não deixe roubar o seu tempo. Não fique ouvindo músicas que exaltam a Satanás. Não ouça coisas da vida dos outros. Não fique ouvindo de política que vai deixar seu coração triste. Se informe o que é necessário para a sua sobrevivência aqui e só. Não se envolva, você fará inimigos de graça. Você tornará seu irmão seu inimigo.
e você pecará contra o seu irmão. Cuide daquilo que os seus olhos veem, que os seus ouvidos ouvem, que o seu coração sente, porque isso tudo é administrar bem o tempo. Administre o que é bom, tudo que é puro, santo, agradável, de boa fama, onde há virtude e louvor, nisso pensai. É nisso que você coloca seu pensamento. Gaste o seu tempo com o que é de Deus. Amém? Então agora é hora de falar. Fale para a pessoa do seu lado e fale assim: viu porque eu fiz você vir hoje? Fala assim: essa mensagem foi eu que ensinei para o pastor. Glória a Deus. Vamos orar então. Levante a sua mão ao céu e diga assim comigo: Senhor Jesus, obrigado por essa noite desafiadora, reveladora, transformadora. Obrigado porque essa noite pode ser a noite mais importante desse ano. Se eu aprender a administrar o meu tempo, eu conquistarei os meus desafios, eu vencerei todas as minhas lutas, porque o tempo é a moeda mais preciosa que o céu me deu. Todo dia Ele renova a minha vida, me enche de saúde, de entendimento, de sabedoria, e Ele envia a sua vida, seu sopro em mim, e eu vivo a vida que eu escolho viver. Ele me orienta, me busca. Esteja comigo, ande comigo, e diga: mas eu escolho como deve ser o meu dia. Muitos tiveram os dias cortados, não cumpriram os seus dias. Diga assim: mas eu vou cumprir. Diga: os meus dias eu cumprirei. Diga: tudo que foi escrito a meu respeito no livro de Deus, eu viverei, eu cumprirei e verei a misericórdia do Senhor, a bondade do Senhor na terra dos viventes. Eu tomo posse dessa palavra e eu declaro que a sabedoria é a minha vida, e ela me enche de saúde, de força, de estratégia, de graça. E eu declaro que essa sabedoria vai me fazer priorizar o tempo que eu tenho aqui na terra para adorar, louvar e engrandecer o meu Senhor. Diga: o tempo não vai me engolir, pelo contrário, eu viverei com sabedoria. Diga: eu viverei tão bem que eu vou degustar, que eu vou valorizar, eu terei prazer em viver, de tanto que eu viverei as promessas de Deus dentro do tempo de vida que ainda me resta. Escute isso que eu vou falar para vocês. Um amigo meu teve um câncer, jovem ainda. Eu fui falar com ele e ele, chorando, me disse assim: Rinaldo, sabe o que mais me dói? É que eu não vou ver meus filhos crescerem e que eu não vou viver o tempo que eu acho que eu deveria viver. Por isso que para mim é difícil
você falar de Deus para mim, porque eu acho que é injusto eu, jovem assim, morrer. A vida inteira ele viveu como quem vai buscar a Deus só quando tivesse 70 anos de idade. Ele tinha 39 anos e não deu tempo. Deixou crianças pequenas e ele, chorando, me disse assim: não é justo, tem gente que é pior do que eu e está vivo. Eu não consigo entender. Mas ele vivia uma vida dissoluta. Querido irmão, você gosta de viajar? Viaje. Você gosta de aproveitar com a família? Aproveite. Você gosta de curtir? Curta. Você gosta de ir para a praia? Vai. Tem oportunidade? Vai. Você gosta de viajar com a família? Vai. Mas o que eu vou dizer para você, não seja essa a razão da sua vida. A razão de viver tem que ser Jesus. Não troque. Tem gente que troca a Santa Ceia por qualquer festa. Viaja de qualquer jeito, faz qualquer coisa. Vai chegar um dia em que todo mundo vai embora. O nosso prazo de validade vai chegar. Então você vai atravessar o portal, talvez um portal estelar, e você vai se encontrar com Ele. E o que você vai falar? O que você fez com relação ao meu filho da terra? Ah, eu te troquei, tinha aniversário, o senhor sabe como é. Eu de verdade, a empresa, ela tinha churrasco, eu tinha que ir. O que você fez com relação ao meu filho? Porque agora você quer ir para o mesmo lugar que as pessoas do churrasco vão? Abra o livro da vida e vê se o nome dele está ali. Gente querida, meu pai, quando partiu, antes, ele aceitou Jesus umas 950 vezes aqui na igreja. Mas quando ele foi internado, ele sentou na cama, me lembro até hoje, ele juntou as mãozinhas, um homem que foi cético com Deus, duro, juntou as mãozinhas assim e falou assim para mim: Reinaldo, ore por mim. Meu pai pediu oração. Estava convertido. E ele sabia que talvez ele não voltaria mais. Ele fez a oração de confissão de fé. Minha mãe no hospital, antes de ser entubada, eu estava com ela e ela falou assim: filho, eu quero fazer a oração de aceitar Jesus de novo. Falei: mãe, você é íntima do Espírito Santo, você não precisa. Ela falou assim: vamos garantir? Vamos garantir? Eu quero garantir. Eu não sei se eu não voltar dessa intubação. Aí começou a descer lágrimas nos meus olhos. Falei: mãe, você vai voltar e eu estarei aqui. Eu estarei aqui todo dia cuidando de você. Todos os dias que minha mãe esteve internada, eu estive lá. Todos. E aí nós fizemos a oração na fé. E foi uma mulher que viveu para orar por vocês, que nem conhecem ela. Ela orava por essa igreja. Ela orava por esse louvor. Ela orava pela casa de Deus. Ela falava: casa do meu paizinho. Ela viveu para isso. E vocês são frutos da oração dela. Gente, o tempo é a sua moeda mais preciosa. E presta atenção, não está aos cuidados de Deus. Ele entregou, fala, para mim viver. Eu e você que vamos viver esse tempo aqui. A Bíblia diz em Deuteronômio 30:19, olha, eis que ponho diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aí ele disse: escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Amém?
Viva a vida, fala, com sabedoria. E fale assim para você mesmo. Fala seu nome alto nos ares dessa igreja. Fala assim: não desperdice o seu tempo. Fala o seu nome de novo e fale a frase. Amém? Não desperdice o seu tempo. Seu tempo é precioso, é valioso, não pode ser usado pelo inimigo. Seu tempo é valioso, vale uma eternidade. Amém, gente? Você que foi abençoado, levante sua mão. Pai, eu abençoo esse povo, povo forte, valente, guerreiro, vitorioso. Eu abençoo esse povo que recebeu essa palavra tão forte hoje, que recebeu essa revelação hoje, que recebeu um recado do céu hoje. Eu abençoo esse povo que pôde te ouvir, que teve a graça de te ouvir, que vai trabalhar esse tempo agora. Eu abençoo esse povo que não vai trocar um tempo sequer contigo por qualquer outra coisa que o mundo ofereça. Eu agradeço por esse povo, Pai, que entendeu que podem viver a vida, mas não no tempo de Deus, não no dia de Deus, não na hora de Deus, não na responsabilidade com Deus. Podemos fazer tudo o que nossa alma deseja, mas primeiro é cumprir aquilo que fomos chamados, porque a prioridade de nossas vidas é o Senhor, é nos encontrarmos com o Pai da eternidade e que Ele nos receba no seu reino em glória. Eu abençoo esse povo, declaro esse povo abençoado, cheio de sabedoria, e eu declaro, fale assim comigo: meu setembro é o melhor setembro de todos os setembros que eu já vivi. E eu declaro que até o mês de setembro eu já sou sábio o suficiente e domino o tempo e administro bem o meu tempo e uso o meu tempo para a glória de Deus. Assim eu oro. Pai, fala assim comigo: bênçãos de todos os tipos venham sobre mim. Venham do norte, venham do sul, venham do leste, venham do oeste, venham de todos os lugares e assopra sobre a minha vida. Que venha uma unção de sabedoria, para que eu saiba administrar o meu tempo e não perder o tempo, e não jogá-lo fora, e não desperdiçar, até que eu entenda quão precioso me é viver a vida. Eu te agradeço, Senhor, por mais um dia e um mês que eu profetizo em tua presença, no mês de setembro, e esse ano serão os melhores de toda a minha vida. Assim eu oro e profetizo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.